Olá, como vocês estão? Esse não é em nada o retorno que eu planejei para o YouTube, mas a bem verdade, eu não saberia, a bem da verdade, eu não saberia voltar para o YouTube se não fosse de uma maneira espontânea. Já me programei várias vezes para fazer esse retorno acontecer, esse comeback, e nenhuma delas deu certo, acho que não era o momento. Sei que devo alguns vídeos aqui de 2 anos atrás. Talvez a gente volte a falar das séries do início, para que volte a fazer sentido, pelo menos na minha cabeça. Mas acho que um símbolo deste regresso seria falar de um livro que está me fascinando e eu escolhi Quando Acreditávamos em Sereias, da Bárbara O'Neill. Ele sai aqui no Brasil pelo Livros Príncipes, que é um dos selos do grupo editorial Ciranda Cultural. E como vocês podem ver, tô com a marcação aqui, né? E, bom, eu tô amando essa história. A história, ela tem dois pontos de vista inicialmente. Tem o da Mary e o da Kitty. Da Mary, pra entender, vocês vão ter que ler, porque qualquer coisa que eu falar a respeito dela aqui vai ser um spoiler. Mas a Kitty acredita que a irmã dela, a Josie, faleceu há 15 anos. E foi uma circunstância terrível, um ataque terrorista. E a família ficou muito marcada, principalmente Suzanne, que é a mãe. A família inteira precisou reaprender a lidar com essa dor, com esse luto imposto. E de repente acontece uma tragédia na Nova Zelândia com alguns jovens em uma boate. Isso aqui para nós do Brasil é infelizmente real, né? Tivemos uma tragédia similar à desta ficção. E do meio das chamas ela vê sair uma moça, e a moça é ninguém mais, ninguém menos do que a irmã dela. Não há como dizer que não é a irmã dela, porque a tatuagem, os trejeitos, a maneira como se comporta, mesmo 15 anos mais velha, é a irmã. E aí que ela se pergunta o que que aconteceu, por que que ela não deu um sinal de vida, será que realmente é a Josie? E se é a Josie, por que a Josie se escondeu durante todo esse tempo? Por que deixou que a família pensasse que tamanha tragédia havia acontecido? E nós acompanhamos esses mil questionamentos da parte da Kitty. Eles têm uma memória afetiva muito interessante ligada a esses momentos onde confraternizavam com comida, de alguma maneira, uma celebração de refeição. Isso é algo que nós aqui no Brasil fazemos muito, né? Nós nos reunimos com as nossas famílias para comer, para comemorar. As nossas comemorações envolvem um churrasco, uma comida, uma mesa farta, a família reunida para essas ocasiões. E eles também têm isso aqui nesse livro, eu achei isso muito interessante. E tem um ambiente da Nova Zelândia, que é algo completamente diferente para mim, um ambiente muito praiano. Logo ao começo a gente já entende por que, que o nome do livro é Quando Acreditávamos em Sereias e qual é a ligação dessas irmãs, não é, com esse mito, com essa mitologia. E fica muito evidente que era uma ligação muito forte e a gente começa a se questionar o que está acontecendo, em que momento tudo isso se rompeu. Então, eu vou levar vocês comigo, tá bom? Nessa incursão, eu espero que seja produtiva para todo mundo. E eu acredito que eu termino esse livro hoje mesmo, porque ele tá muito interessante. Então, quero dividir isso com vocês. Voltei aqui e eu li mais ou menos 139 páginas, mas agora eu vou dar uma pausa porque preciso voltar ao meu trabalho e pretendo continuar mais tarde. Então, até a parte em que eu cheguei, a gente vai continuar acompanhando os capítulos intercalados entre os da Kitty e o da Mary. E a Kitty, ela tem muitos traumas, inclusive ela passou por mais uma coisa muito apocalíptica na vida e a marcou profundamente porque aconteceu com o pai. E então, assim, de certa maneira, os pais eram um pouquinho negligentes com eles, mas de outra forma, as coisas que aconteceram ao redor dessa família foram, assim, muito difíceis e acabaram marcando a personagem de muitas formas.
E esse reencontro com essas lembranças, ele é tão difícil quanto tentar encontrar essa irmã que talvez esteja viva. Ela continua fazendo pesquisas, continua pesquisando a vida da pessoa que ela encontrou, ahn, que possivelmente seja a Josie, e ela quer encontrar um jeito de chegar nessa pessoa no momento certo, sabe? Mas essas lembranças começam inundando um pouco a vida da Kitty. E meio que nessa maneira dela reviver essas coisas, ela também vai descobrir que precisa lidar com os próprios traumas e com a própria história e com sua própria profundidade. Bom, muito boa noite, vlog. Eu retomei a leitura um pouquinho agora à tarde, agora são mais ou menos umas 6h30, mas o tempo aqui em São Paulo tá bem escuro, não é? Às vezes ele tá assim, às vezes ele tá assado, São Paulo. E eu avancei um pouco mais na leitura de Quando Acreditávamos em Sereia, eu tô na altura da página 204, e uma constatação que faço a respeito de uma das personagens da Kitty é que ela não é feliz. E é um livro triste, é um livro nostálgico e triste, porque veja, quando você chega à concepção de que nem mesmo as pequenas alegrias da vida conseguiram, de certa maneira, te fazer realmente sentir um gostinho do que é felicidade, é porque as coisas pesaram mais pra você, né? É você, assim como Kitty, se sente nesse momento triste, cabisbaixo, acredita que não provou da vida um pouco da sua felicidade e que todos os momentos são cinzas ou muito nebulosos, eu sugiro que você não deixe de procurar ajuda e que acredite em dias melhores, tá bom? E nós vamos acompanhando esse grau de tristeza e nós vamos mergulhando a fundo nesses sentimentos dela. E o livro ele ganha então esse outro peso, esse outro tom. E o mistério do que envolve a irmã dela, Josie, fica quase em um segundo plano nesse momento. Porque essas dores, essas perdas e essas máscaras que encobrem este passado dessa família se tornam um peso e um sufoco que eles não conseguem lidar e respirar, e nós que estamos lendo ficamos mais ou menos no mesmo que eles. Ainda assim, é um livraço e te envolve muito, porque quanto mais você avança por sobre esses traumas, por sobre essas condições, por sobre essa tristeza e esses segredos e essas máscaras e essa maneira de lidar no automático com a vida, mais você quer entender o que é que tá acontecendo, quem afinal de contas é a Josie, por que que ela fingiu, se é que ela fingiu estar morta ou não, o que que realmente aconteceu naquela ocasião e o que aconteceu com outras pessoas que aparecem ao longo da história na vida de Kitty, que também eram componentes de sua família. E é isso, gente. Por hoje eu vou encerrar aqui porque eu ainda tenho trabalhos, né? Eu ainda trabalho até as 10. Então, eu pretendo continuar a leitura amanhã e vou levar vocês comigo. Eu continuei a leitura, já é o dia seguinte, é naquela da nossa introdução. Eu continuei a leitura, como vocês podem observar. E, bom, até a parte que estou, eu percebo que Kitty está começando a baixar a guarda para Javier, que é um personagem bueníssimo que tem nesse livro. Inclusive, eu tô gostando muito do Javier, porque ele é alguém que sabe lidar com as coisas que ele passa. E tem ajudado tanto, sabe, em tantos aspectos. Tem sido muito gostoso ver a relação que ele estabeleceu com alguém que não sabia amar. Alguém que não se permite se apaixonar porque tem medo de ser magoada, porque já se magoou de muitas maneiras diferentes pela vida, né? E finalmente aconteceu aqui uma coisa entre Mary e Kitty, que pode mudar o curso da história deste livro, pode mudar o rumo das coisas. Uma das coisas que eu quero dizer a vocês é que não existem mocinhos nessa história.
Não existem pessoas boas 100% e não existem pessoas más 100%. Exatamente como nós somos. A gente tem mania de tentar temperar a ficção com algo que não existe, que são pessoas iluminadíssimas o tempo inteiro. E às vezes é preciso que a gente também abrace o nosso ponto de trevas para aprender a lidar com a luz, né? E é bem o que nós vemos aqui nesse livro, as pessoas que já atravessaram situações muito complicadas mesmo, que cresceram sem estrutura nenhuma de vida para absolutamente nada e precisam se descobrir e se redescobrir e se remontar e se remodelar, só que infelizmente algumas delas fazem escolhas muito complexas. Cerca de 300 páginas do livro. Vou dar aquela fatídica pausa e acho que a gente volta para conversar sobre o final da leitura. Então, pois muito boa noite, eu espero que vocês estejam muito bem. Eu terminei, acabei de terminar. Ai, é forte e algumas coisas desse livro me pegaram muito, muito mesmo, principalmente algumas coisas no final da Kitty. E ai, tem um personagem aqui chamado Javier que, ai, favoritado, obviamente, 5 estrelas, acabou com a minha raça esse livro. Eu digo a vocês que tem bastante gatilhos se você tem algum problema de depressão, se você não tá se sentindo em um bom momento. Se você precisa lidar com alguns gatilhos psicológicos, talvez esse não seja um livro para você enfrentar nesse momento. Atento a vocês, aos gatilhos, mas é uma leitura. São tantas camadas que é difícil até dizer como eu me sinto. Eu prefiro voltar aqui em um outro momento e encerrar melhor esse vlog, porque nesse momento a única coisa que eu consigo é sentir. Oi, todo mundo! Final de vlog, tô aqui arrumadinha pra fazer algumas ações no meu Instagram. Pra quem não sabe, no Instagram eu trabalho também com maquiagem artística para usar uma nova forma de linguagem que converse com alguns dos livros dos quais eu falo, principalmente quando os livros são algum livro com temática de fantasia, ou tem, como no caso deste, essa metalinguagem, essa metáfora por detrás de algumas coisas. Eu gosto de usar esses elementos para contar também um pouco da história, tá bom? E bom, ontem eu tava destruída com esse livro, não deu pra terminar então de falar com vocês sobre ele, mas o que eu tenho a dizer é que essa história me surpreendeu de muitas formas diferentes. O livro não é aquele tipo que você já vai começar com um ritmo muito grande. Ele conta as coisas aos poucos. Pode ser que a começo você até sinta esse distanciamento de não saber quem são as pessoas, o que de fato está acontecendo com elas e por que que elas não contam de vez as coisas. Mas eu acredito que livros assim são bons para que a gente também faça esse exercício de ir pensando na maneira como nós também entregamos coisas a nosso respeito, né? Principalmente a pessoas que desconhecemos ou quando nós queremos contar uma história que nos marcou muito de alguma maneira. Uma das coisas mais bonitas desse livro é que ele fala mais de uma vez a respeito de sereias em dois pontos de vista um pouquinho diferente. Há uma marca entre as irmãs que tem a ver com isso, há uma marca também de amor que vai aparecer mais à frente, e um dos personagens que mais me surpreendeu pela sua linguagem, pela maneira como ele percebe a dor do outro e principalmente com a empatia que ele demonstra em ação é o Javier. Se você quer conhecer um pouco mais desse personagem, você vai precisar ler essa história. Então, aqui na história ela se desenrola a partir do descobrimento de muitas coisas a respeito dessa irmã, mas principalmente a respeito da vida dessa família ao longo dos anos. E como pode ser que às vezes uma dose de amor recupere muita coisa na nossa vida, principalmente quando a gente dedica tempo a se olhar com um pouco mais de gentileza. Eu super recomendo essa leitura. Foi um livro que me surpreendeu bastante. Gostei muito da construção, né, dessa questão de não nos entregar tudo de pronto e de irmos construindo também os nossos sentimentos com respeito ao que nós lemos a respeito das irmãs. E gostei desse ponto de trabalhar essa coisa mais intimista,
de ter essa delicadeza e essa sensibilidade ao falar de temas tão pesados. Eu lembro que me surpreendeu e marcou a volta do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês em um novo vídeo com outro tema que a gente também pode curtir bastante aí na incursão. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.